Existe um lugar no planeta que influencia diretamente a economia do mundo inteiro. Um lugar por onde passa uma quantidade enorme de petróleo todos os dias. Se essa rota para de funcionar normalmente, o preço da energia pode disparar no mundo todo. Esse lugar é o Golfo Pérsico. No mapa ele não parece tão grande, mas o impacto dessa região na economia global é gigantesco. O Golfo Pérsico fica entre o Irã e a Península Arábica. Ao redor dele estão alguns dos países mais importantes quando o assunto é energia: Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iraque e o próprio Irã. Juntos, esses países concentram algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta. Por décadas, grande parte da energia usada no mundo saiu dessa região. Isso transformou o Golfo Pérsico em um dos pontos mais estratégicos da geopolítica mundial. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o Golfo Pérsico era apenas uma rota comercial importante. Mercadores cruzavam essas águas transportando especiarias, tecidos e outros produtos entre a Ásia, o Oriente Médio e partes da África. As cidades ao redor do Golfo funcionavam como pontos de comércio, com portos movimentados e rotas marítimas importantes. Tudo começou a mudar no início do século XX, quando enormes reservas de petróleo começaram a ser descobertas na região. Primeiro no Irã, depois no Iraque e logo em seguida na Arábia Saudita, no Kuwait e em outros países do Golfo. Essas descobertas mudaram completamente o destino da região. O petróleo rapidamente se tornou um dos recursos mais valiosos do planeta. Ele passou a ser essencial para transporte, para indústria, para geração de energia e para praticamente toda a infraestrutura moderna. Empresas internacionais começaram a investir bilhões de dólares na extração desse recurso. E aos poucos, o Golfo Pérsico se transformou em um dos centros energéticos mais importantes do mundo. Hoje, estima-se que os países ao redor do Golfo possuam cerca de metade das reservas comprovadas de petróleo do planeta. Mas existe um detalhe que torna essa região ainda mais estratégica: um ponto específico no mapa chamado Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. É por ali que os navios precisam passar para levar petróleo do Oriente Médio para o resto do mundo. O detalhe impressionante é que esse estreito não é tão largo. Em alguns pontos, ele tem cerca de 39 quilômetros. Para o comércio global, isso cria um verdadeiro gargalo. Todos os dias, enormes navios petroleiros atravessam essa passagem, cada um transportando milhões de barris de petróleo. Estima-se que cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta passe por essa rota. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 barris de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Isso faz dessa passagem um dos pontos mais estratégicos do planeta. Se ela deixa de funcionar normalmente, mesmo que por pouco tempo, o impacto é imediato. Os preços da energia sobem, os mercados financeiros reagem rapidamente e muitos países passam a ter dificuldade para manter o fluxo normal de combustível. Por causa disso, o Golfo Pérsico sempre foi uma região de enorme interesse para potências globais. Durante décadas, os Estados Unidos mantiveram presença militar forte na região. Outros países também acompanham tudo o que acontece ali, porque qualquer instabilidade pode afetar diretamente a economia mundial. Ao longo das últimas décadas, a região passou por vários momentos de tensão. Um exemplo foi a Guerra Irã-Iraque, que começou em 1980 e se tornou um dos conflitos mais destrutivos da região. Depois veio a Guerra do Golfo, em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Esse conflito mobilizou uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e mostrou ao mundo o quanto aquela região era estratégica. Desde então, tensões políticas continuam surgindo de tempos em tempos, principalmente envolvendo o Irã e os países árabes da região. Em alguns momentos, até surgiram ameaças de fechamento do Estreito de Hormuz. Mesmo quando isso não acontecia de fato, apenas a possibilidade já era suficiente para gerar preocupação nos mercados. Mas o Golfo Pérsico não é apenas petróleo. Nos últimos anos, vários países da região começaram a investir pesado em diversificação econômica. A ideia é preparar o futuro para um mundo que talvez dependa menos de combustíveis fósseis. Um dos exemplos mais conhecidos é Dubai. A cidade se transformou em um grande centro financeiro, turístico e logístico, com arranha-céus gigantes, aeroportos modernos e infraestrutura avançada. Dubai virou um dos principais centros globais de negócios e turismo. Mas quando o assunto é futuro da região, um dos casos mais comentados hoje é o da Arábia Saudita.
Durante anos, o país apresentou megaprojetos ambiciosos como símbolo de uma nova fase econômica. O mais famoso deles foi NEOM. Dentro desse plano, o projeto que mais chamou atenção no mundo inteiro foi The Line, a ideia de uma cidade linear futurista no deserto. Só que, na prática, esse plano já não é tratado hoje da mesma forma que era no começo. Nos últimos anos, parte desses megaprojetos passou por revisões por causa de custos muito altos, atrasos e mudança de prioridades. Então, o ponto importante aqui não é dizer que NEOM simplesmente desapareceu. Também não é correto tratar o projeto como se estivesse avançando exatamente como foi prometido no início. O cenário real é mais complexo. NEOM continua existindo, oficialmente. The Line continua sendo apresentado como parte central dessa visão, mas a escala e o ritmo desses planos já são vistos hoje de forma mais cautelosa. E isso mostra uma coisa importante sobre o Golfo Pérsico e a Península Arábica. Esses países querem diversificar a economia, querem investir em turismo, tecnologia, logística, inteligência artificial e infraestrutura. Mas fazer essa transição custa caro, muito caro. E no fim das contas, boa parte desse dinheiro ainda depende direta ou indiretamente da força do petróleo. Esse é o ponto central. Mesmo quando a região tenta construir o futuro, ela ainda está profundamente ligada à energia fóssil do presente. E é exatamente por isso que o Estreito de Hormuz continua tão importante. Porque enquanto o mundo ainda depender do petróleo que sai dessa região, qualquer crise ali continua tendo potencial para afetar o planeta inteiro. E agora essa já não é mais uma hipótese distante. Neste momento, o Estreito de Hormuz já vive uma disrupção real de tráfego. Navios foram atacados, embarcações mudaram de rota, filas se formaram e empresas, governos e operadores marítimos já tratam a região como uma das zonas mais sensíveis do planeta. Isso muda completamente o peso dessa história. Porque o mundo já não está reagindo apenas a uma ameaça. Está reagindo a uma crise em andamento. Quando uma rota como essa deixa de funcionar normalmente, o impacto aparece rápido. O petróleo sobe, o transporte marítimo fica mais caro, os seguros das embarcações disparam e a pressão sobre cadeias de abastecimento e preços globais aumenta. E aqui está o detalhe mais importante. O efeito não fica preso ao Oriente Médio. Ele se espalha. Chega ao preço da gasolina, ao custo do frete, ao valor de produtos importados, à inflação e até ao cálculo político e militar de países que dependem dessa rota para manter sua economia funcionando. Por isso, a pergunta agora já não é mais se o Estreito de Hormuz poderia provocar uma crise global. A pergunta real é outra. Por quanto tempo essa disrupção vai continuar? Quanto do fluxo marítimo ainda vai conseguir passar? E qual será o custo econômico disso para o resto do mundo? No mapa, o Golfo Pérsico pode parecer apenas uma faixa de água cercada por desertos, mas na prática ele continua sendo um dos pontos mais sensíveis e estratégicos do planeta. Um lugar onde energia, comércio, guerra, ambição econômica e política internacional se encontram ao mesmo tempo. E é por isso que entender essa região é tão importante. Porque o que acontece ali não fica ali. O impacto atravessa fronteiras, oceanos e mercados. E em momentos de crise como esse, o Golfo Pérsico deixa de ser só um ponto estratégico no mapa. Ele volta a ser o centro de uma história que afeta o mundo inteiro. Esse é o Conhecendo o Mundo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.